início de conversa aqui, quem foi Mendel, né? Quem que foi Mendel? O que que ele fez, né? Tem até aqui o videozinho dele aqui bonitinho. Observa que ele tá com essa roupa toda preta, né? Porque o monge, né? Os monges daquela época se vestiam assim. E o Mendel, né? O Gregor Mendel, que viveu em 1800 e bolinha, né? No século XIX, ele se vestia como monge porque ele era do monge, né? Ele era do mosteiro. Ele se dedicava, né, a essa vida, né? No mosteiro, ele era um monge. Mas, ao mesmo tempo, ele gostava muito de observar as plantas. Tanto é que ele fez faculdade, né? Ele foi fazer pesquisa na área de ciências naturais. Ele começou a observar que nem sempre uma planta que estava próxima da outra só dava flores de uma cor ou frutos de uma cor. Então, ele, cara, é a mesma coisa aí na casa de vocês. Se vocês quiserem começar um estudo na casa de vocês, foi isso que o Mendel fez, só que ele fez no jardim, no mosteiro. E ele começou a perceber que existiam muitas variações, tipo assim, flores brancas perto de flores roxas, né? Será que vai ter alguma interação? Será que vai nascer um rosa claro? Não, não nascia. Por que que não nascia rosa claro? Por que que só nascia branca e roxa? Por que que quando tinha mais roxa do que branca? Entendeu? E ele foi fazendo esses cruzamentos, tá? Então, Mendel foi importante principalmente para essa base, né? Tanto é que ele é considerado o pai da genética. Mas vamos entender essa história aí de gene, né? O que que a gente pode tirar disso? Vamos lá. Naquela época, né, gente, é claro, né? Nós estamos falando aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Olha só que coisa. Olha só, a descoberta da estrutura do DNA, o que que é o DNA, o que que é um gene, só foi na década de 90. Década de 90. Gente, eu nasci na década de 90. Eu nasci em 1996. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que também nasceu. E o DNA, gene, esses termos, a gente não tinha antes. Faz muito pouco tempo que esses termos foram definidos. Olha o Mendel. O Mendel, lá em 1800 e bolinha, ele já tinha esses termos definidos, só que ele não sabia como explicar. Porque o, né, estudo de biologia molecular, ele não era, obviamente, né, tão avançado naquela época. Mas o Mendel, a gente fala que, de fato, ele era um homem à frente do seu tempo. Porque mesmo ele não sabendo o que que era um gene, o que que era de fato o DNA, ele foi chamando de nomes parecidos que a gente vai ver que foram substituídos depois, tá bom? Como, por exemplo, fator, caractere, né? Então, esses foram nomes que Mendel usou, só que depois, né, a gente de fato entendeu o que que era, tá? Então, a gente fala que toda característica ela é transmitida a partir da hereditariedade, ou seja, de pai para filhos, né? Não sei se vocês querem ter filhos, mas um dia quando vocês tiverem os filhos de vocês, eles vão herdar uma característica que não começou com você, começou lá nos seus ancestrais, né? E essas características elas estão nos genes. Existe um livro muito legal, quem gosta de ler, né? Que é o Gene Egoísta. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse livro é um livro que no curso de biologia grande parte das pessoas leem, né? Porque é um livro muito bom. E no final das contas, por que que o autor chama o livro de gene egoísta, né? Parece ser uma coisa estranha, né? Gene egoísta, mas como que o gene é egoísta? Porque o que importa é o gene. Você morre, mas o seu gene fica. Um dia todos nós morreremos. Mas vocês têm noção que daqui a, sei lá, 50, 100 anos, o seu gene vai estar com alguém? Com algum descendente seu, né? Se você tiver filho? Então, o que fica é o seu gene. Por isso que o gene a gente chama de gene egoísta, porque as características estão contidas nele, né? E ele é a unidade fundamental da hereditariedade, já que você só herda por meio deles, tá? Só que a gente não escolhe o que a gente vai ser. A gente não escolhe se a gente vai ter cabelo preto, a gente não escolhe se vai ter cabelo cacheado, a gente não escolhe se a gente vai ter pele branca, pele negra, olhos castanhos, olhos verdes, a gente não escolhe isso. Porque isso é como se fosse um baralho de cartas. A gente viu isso na meiose, né? Na meiose tem crossing over, que embaralha tudo, né? Tem segregação independente,
tem tantos eventos, fertilização aleatória dos espermatozoides. Às vezes o espermatozoide pode estar trazendo uma característica, o outro está trazendo outra completamente diferente. A gente não escolhe as nossas características. É como se fosse um baralho de cartas, né? E aí, nesse caso, o Mendel foi o responsável por iniciar esses estudos, né? Então, Gregor Johann Mendel, né? Ele foi um cientista e monge do século XIX. Em torno de 1857, né, ele começou a fazer esses estudos, né? Na horta, olha só que coisa, ele pegou a ervilha, né? Vocês vão entender depois por que que ervilha, né? Porque, assim, ele poderia usar qualquer planta, né, gente? Por que que ele não usou um pé de feijão? Por que que ele não usou um pé de acerola, a samambaia? Por que que ele escolheu a ervilha, né? A ervilha, gente, a gente vai ver que o nome dela, ó, científico é Pison sativum. É uma leguminosa, né? É uma planta da família da Fabácea. E ela tem várias características que Mendel escolheu a dedo. Por isso que ele escolheu a ervilha, né? Ela tem flores distintas, ela pode ter flor branca, flor roxa. A vagem dela pode ter uma morfologia diferente. A cor do fruto pode, nesse caso, né, da semente pode ter cor diferente. Pode ser amarelo, pode ser verde. Ou seja, ele escolheu as ervilhas porque tinha uma série de vantagens. Fácil cultivo, ciclo de vida curto. Gente, vocês já plantaram um pé de planta? Qualquer planta. Sério, uma árvore, vamos lá, um pé de acerola, um pé de limão. Vai ficar anos ali para aquilo ali dar, ó. Não vai ser rápido, né? A ervilha, ela, o ciclo completo de vida dela é 90 dias. Então, com 90 dias, ele tinha geração um, geração 2. Ele conseguia ver se a planta ia nascer com a flor roxa, com a flor branca, se ia nascer com a flor, com a semente verde ou amarela. Então, em 90 dias, ele ia ter o resultado do cruzamento. Isso é até estranho falar, porque na verdade, né, esses cruzamentos que a gente vai ver aqui que o Mendo fez, né, cruzou flor branca com flor roxa, ele teve que esperar 90 dias para ter o resultado. Não foi de imediato, porque era uma planta, né? Mas era uma planta de vida ciclo curto. Alto índice de fertilidade, então era muito fácil de fazer cultivo. As características são perceptíveis, ó, ele trabalhou com várias coisas ao mesmo tempo, né? As flores são fechadas naturalmente. Professora, eu não entendi. Flor fechada naturalmente? Que vantagem é essa? A gente vai ver. Facilidade para polinização artificial, que tem a ver com isso daqui. Então vamos lá. Vamos ver primeiro por que que é uma vantagem a ervilha ter a flor fechada naturalmente. Vamos lá. O que que o Mendel fez, pessoal? O Mendel, ele pegou, né, as flores de ervilhas. Vamos lá, ele quis saber assim, ó, se eu misturo roxo com branco, dá rosa. Se eu misturo roxo com branco, metade das pétalas vão ser roxas e metade vão ser brancas, tipo assim, misturado, né? Então ele queria saber isso. Então o que que ele fez? Como a flor é naturalmente fechada, ele abriu ela de forma artificial, cortou a parte masculina, que é o estame, e aí ele manteve a parte, né, feminina da flor branca. Então, da flor roxa, ele cortou a parte masculina. E da flor branca, ele manteve, né, a parte masculina. Por quê? Porque ele pegou aquele gameta da flor branca e passou somente na parte feminina da flor roxa. Ele fez o que os insetos fazem. Ele fez o que o vento faz. Ele levou o pólen de uma flor para outra, só que com pincel. Por isso que o Mendel, se você digitar o nome dele no Google, né? Você vai ver que ele tá sempre com o pincel na mão. Esse pincel é o quê, professor? Ele tá pintando a flor? Não. É o pincel da polinização. Vocês já viram pitaia, gente? Vocês já ouviram falar de pitaia? Já comeram pitaia? Já ouviram falar, né? Pitaia. Sim, né? A pitaia, você pode fazer isso. Você pega o pincel, vai passando, vai misturando. Pega uma flor da pitaia, passa aqui. Pega uma flor pitaia, passa aqui. Você faz isso de forma manual. Por quê?
Se o polinizador da pitaia não aparece, porque a flor só abre à noite, aí não vai ter fruto, uai. Então você pode fazer isso de forma artificial. Era o que Mendel fazia. Óbvio que dá muito trabalho, né, gente? Muito trabalho. Inclusive, em alguns países, eles estão tendo problemas com essa questão de polinização natural, por abelhas, por insetos, porque as abelhas estão morrendo. E aí as pessoas estão fazendo papel de polinizador. Olha que loucura, né? Uma coisa que era uma relação ecológica, natural dentro do ecossistema, está se perdendo devido à atividade humana, né? A impacto ambiental. Os polinizadores estão morrendo e as pessoas estão sendo contratadas para polinizar flores de importância econômica. Algodão, por exemplo, né? Na China, se eu não me engano, né? Já tá tendo esse problema, tá? Então, é o que ele tá fazendo, ele tá pegando a parte masculina, que é o pólen, o gameta masculino, e passando na parte feminina. Tô fazendo uma reprodução sexuada aqui, né? Induzida, digamos assim, tá? Aí pensa comigo, ó, vamos lá. Se ele tá pegando o gameta masculino da flor branca, tá? Esse gameta, que é o pólen, branca, flor branca. E ele tá levando aqui para a região do carpelo, né, da flor roxa, ou seja, a parte feminina. Carpelo é a parte feminina da planta, né? Estame seria o órgão masculino. Aí aqui a gente vai ter roxo. Então, ele tá pegando algo que carrega um alelo ali, né, da flor branca, para a flor roxa. Que vai acontecer? Fecundação, né? Porque ele está fazendo aqui uma reprodução sexuada artificial, né? É tipo como se fosse assim, a mulher não vai lá, né? O casal vai e faz inseminação artificial. Ele tá fazendo isso aqui no ambiente, né? Pegando um óvulo, transferindo para outra planta, tá? Então ele tá misturando esses caracteres. Aí, é claro que isso vai dar semente, né? Vai dar vagem e ele vai plantar. Então, o resultado desse cruzamento vai gerar uma vagem, que é um fruto, né? No caso da ervilha. Vocês já comeram ervilha, gente? Acho que já, né? Ervilha verde. Eu nunca vi ervilha amarela. Eu acho que tem para vender. Só que geralmente eu vejo mais a verde, né? Então ele vai plantar essa ervilha, a semente dessa ervilha. E aí, e depois, será que essa flor ela vai nascer branca? Será que ela vai nascer roxa? Será que ela vai nascer misturado, metade metade? Ou rosa? Então, vamos ver aqui, ó. O que aconteceu a partir dessa fecundação aí, dessa polinização cruzada artificial? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Bom, o que aconteceu foi que 100% das flores foram roxas. Professora, mas como assim? Ele pegou o genótipo de branco e misturou com roxo. Não era para dar metade, metade? Não. Por que não? Alguma coisa tem aqui, já vai pensando aí, né? Aí ele falou assim, cara, eu acho que isso tá estranho. Eu vou pegar essa primeira geração aqui e vou cruzar entre elas. Vou pegar roxo com roxo. Vou pegar isso daqui que deu de resultado e vou fazer um reto cruzamento, né? Vou cruzar de novo. Então ele fez de novo. Olha que diferença. Na segunda, quando ele cruzou roxo com roxo, que era o resultado da primeira geração, deu 75% de flor roxa e 25% branco. Meu Deus do céu, o que que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que tem alguma característica ali, alguma parte genética que não é expressa na geração um. Nesse caso, a gente vai chamar essa característica de recessiva. Por quê, professora? Tudo aquilo que é recessivo não aparece na F1. Não aparece na primeira geração. O que que é F1? Primeira geração. O que que é F2? Segunda geração, né? Então, aquilo que não é aquilo que é recessivo não aparece. Aquilo que é dominante aparece. Então, a gente representa com a letra A, azão, né? Então, todo mundo que tem azão é roxo. Aí você já mata a questão.
todo mundo que é azão é roxo, todo mundo que é branco é recessivo, porque branco não aparece, né? E aí, na segunda geração, ele tira essa prova. E aí ele vê que, de fato, ó, sempre quem tá em menor porcentagem vai ser geração de flores brancas, porque é recessivo. É alguma característica que é expressa por um alelo recessivo. Então, nesse caso, a gente representa esses aléus com letras, tá, gente? Azão, azinho, bezão, bezinho, que a gente vai ficar só com a letra A, tá? Sempre maiúsculo para aquilo que é dominante, sempre minúsculo para aquilo que é recessivo. Então, azinho, azinho, recessivo, por isso que não apareceu, eita, em F1, e azão, azão, dominante. Professora, mas por quê? Você está colocando azão aqui. Como é que você sabe? Aqui não poderia ser isso, isso? Não. Porque aqui fala que o Mendel, ele cruzou duas variedades puras. O que que é variedade pura? 100% homozigota. Azão, azão, azim, azim. É letra igual. Homo, zigose, homo, igualdade, né? Zigose, você tem os zigotos iguais, ou seja, os gametas são formados, né? Azão, azão, azim, azim, né? Então significa que esses alelos, eles são iguais. Letra com letra igual, azão, azão. Letra com letra igual, azim, azim. Então, no primeiro cruzamento, ele utilizou variedades puras. E, gente, isso aqui é uma dica para prova, tá? Se vier na prova falando assim, variedade pura, o que que é uma variedade pura? É uma variedade que é homozigoto. É azão, azão ou azinho, azinho. Não tem letra diferente aqui, né? Tudo letra igual, tá? Aí, olha só que legal. Aqui a gente já começa a entender que o Mendel, ele começou a brincar de jogo da velha, né? Ele pegou aqui esse A e botou aqui, ó, azão, azão. E ele pegou esse B, esse azinhazinho, e botou do lado de cá. Professora, mas pra quê? Ué, ele quer saber o cruzamento. Ele quer saber se eu pego A com azim, eu formo azão, azim. Se eu pego A com azim, azão, azim. Se eu pego A com azim, azão, azim. Se eu pego A com azim, azão, azim. Ou seja, 100% de heterozigotos que é roxo. Porque tem A, azão. Professora, mas você falou homozigoto antes. O que que é hétero? Hétero de diferente, né, gente? Heterozigoto, né? Aquele zigoto, ele carrega dois alelos diferentes. Então, aqui vai ser azão, azim. Na primeira geração, todas as plantas são 100% heterozigotas, tá? Então, olha só, a gente já pode pegar algumas dicas aqui. Toda vez que você cruza azão com azão e azim com azim, vai dar 100% isso aqui. Por quê, gente? Você aprendeu lá na meiose que você é metade sua mãe e metade seu pai, né? Vem 23 cromossomos da sua mãe e 23 do seu pai, não é? Então, isso foi herdado desse lado, o azão, e isso foi herdado desse lado, o azim. Você só tem como ser azão azim porque você herdou um azão de um lado e um azim do outro. Ah, professor, então se eu sou recessivo por uma característica, então os meus pais me doaram azim, azim? Sim, na formação de gametas, na meiose. Por isso que a gente fala que a meiose, né? Ela é o processo de formação de gametas, né? E ela vai reconstituir, se a gente pensar na fecundação, né? Com os gametas, a fecundação reconstitui os 46 cromossomos. Porque você recebe 23 de um lado, 23 do outro. Metade, metade, né? Então, a cada par de cromossomos que você tem, veio um cromossomo da sua mãe, um cromossomo do seu pai. Formou um par. Aqui é a mesma coisa. Você herdou um alelo da flor roxa, um alelo da flor branca. Por isso, azão, azim. Tá bom? Aí, lá na geração F2, o que que ele fez? Ele cruzou azão, azim com azão, azim. Ele fez o que a gente chama de retrocruzamento. Vamos escrever aqui, ó. Vamos fazer uma setinha voltando aqui, ó.
Ele fez isso aqui, ó. Um retrocruzamento. Que significa que ele cruzou a geração F1 entre si, né? Ele pegou todo mundo que era azão, azim, e cruzou com si mesmo. Então ele vai pegar aqui, vai fazer um outro quadrinho. Só que agora não vai colocar azão, azão, vai colocar azão, azim, azão, azim. Por quê? É o que é a geração F2, né? Então vamos lá, ó. Vamos ver o que que vai dar isso aqui, ó. Azão com azão, azão, azão. É só repetir, tá, gente? Ó, vai combinando assim, ó. Azão, azim, azão, azim, azim, azão. Ó, vai combinando, como se fosse um jogo da velha. Azim, azim, ó. Azim com azim, azim, azim. Aí, olha só. Nessa segunda geração, diferentemente da primeira, o que que apareceu de diferente ali? De genótipo. Genótipo é isso aqui, ó. Azão, azim, azão, azão. O que que não tinha antes que apareceu aqui, ó? Olha bem. Na primeira geração só foi azão, azim, né? Heterozigoto. O homozigoto recessivo. E o homozigoto dominante também. Porque ele só tinha sido usado lá em cima, ó, na flor roxa. Mas ele não tinha aparecido nas gerações ainda, né? Então, olha que legal. Apareceu o homozigoto recessivo e o homozigoto dominante. Professora, tem isso? O homozigoto não é só recessivo? Não. Você pode ter duas letras iguais e você pode ser dominante. Azão, azão. Ou você pode ser azim, azim, que é homozigoto recessivo, tá? Então, essas duas você não tinha, mas isso aqui já tinha aparecido antes, né? Professora, mas se eu sou azão, azão, eu não sou roxo? Sim. Conta pra mim, ó. Um, dois, três. Então, eu tenho 3/4, quatro probabilidade em três quartos, de ser roxo. Exatamente. Gente, 3/4, 3 dividido para 4 dá 75, né? Ou 75%. Beleza? E isso daqui é o quê? 1/4, que é a mesma coisa aqui, 25%. Pronto. Sempre isso aqui vai dar 100%. Cada quadradinho é 25, né? Então, 25, 75. Sobra aqui, isso aqui que é diferente, 25 também. 75, 25, né? Então, na segunda geração, ele viu que 75% eram de flores roxas e 25 de branca. Por quê? Por causa disso aqui. Tem alelo azão dominante, vai ser roxo. Tem azinho, azim, vai ser recessivo. Professor, esse azinho aqui, o efeito dele é anulado, a característica não expressa? Não, tá, gente? Por quê? Para a característica do recessivo ser expressa, pesquisa sempre está em dose dupla. Então, qualquer herança recessiva que você tiver, que você herdar, sempre vai ter que ser em dose dupla, tá, gente? O azinho, ele não tem efeito se for só um. Tem que ter em dose dupla. Beleza? E aí ele concluiu o seguinte: bom, a gente tem aqui então, né? Flores brancas, que vão ser condicionadas por uma característica recessiva, né? Que ele chamou de fator. Tudo que o Mendel chamou de fator naquela época significa gene, tá? Flores roxas vão ser predominantes, ou seja, gene dominante, fator dominante. A gente vai herdar duas cópias. E aí, se a gente for fazer uma proporção aqui, fala pra mim, ó, quantas vezes a característica de flor roxa apareceu na geração F1 aqui, ó? O genótipo para cor roxa, na geração F1, essa aqui. Essa primeira. Vou marcar texto aqui, ó. Quantas vezes? 100%. Então, significa que se você pega de quatro probabilidades, presta atenção. Vamos contar, ó. Uma, duas, três, quatro. Quatro em quatro. Quatro dividido para quatro é um. Então, significa que
1 para 1 é a probabilidade, ou 100%. Professora, eu não entendi. Ué, gente, se todo mundo é azão assim, significa que você vai ter 100% de azão assim. Que a gente chama de 1 para 1, né? Porque 4 dividido para 4 é 1, tá bom? Quatro probabilidades em 4, né? Agora aqui, ó, não é 3 quartos? 3 quartos é o quê? De ser roxo. Mas e para ser branco? Um. Então, 3 em 1 é a nossa probabilidade. 3 para 1, né? 3 vai ser roxo, 1 vai ser branco. 3 mais 1, 4. Beleza? Professora, eu tenho que saber isso, precisa. Porque às vezes tem questão que pede para você colocar assim: 3 para 1, 1 para 1, né? E como é que você sabe isso? Fazendo um quadrinho, gente. É só contar, ó. 3 aqui vão ser roxos, ó. Ó, 1, 2, 3, né? 3. Uma vai ser branca. Então, 3 para 1. Beleza? Que é a mesma coisa aqui: 75% e 25%. Tá bom? É como se você pegasse só a fração aqui e deixasse o número de cima, ó. 3 quartos, 1 quarto. Então é 3, 1. Entendeu? É como se você fizesse isso aqui, ó. Ó, na matemática vocês não trabalham com fração? Eu acho, né? Se vocês estiverem estudando matemática, ó, 3 quartos, 1 quarto. Corta, corta, sobra o quê? 3 para 1. Beleza? Só que, é claro, né, gente? Isso aqui o Mendel fez com uma característica, que era a cor da flor, né? Vocês vão ver que existem várias características que a gente pode brincar ao mesmo tempo, tá? Então, a primeira lei, ela diz o seguinte, que os fatores, que na época ele chamou de fator, que era alelo, condicionam uma característica. Esses fatores, eles vão se separar na meiose. E aí, o pai vai doar um fator e a mãe doa outro. O que faz sentido, né? Já que você é 23 cromossomos da sua mãe e 23 do seu pai. Logo, você herda metade, metade, concorda comigo? Então, você vai herdar um alelo da sua mãe, um alelo do seu pai, ó. Azinho da sua mãe, azão do seu pai, sei lá, né? Beleza? Então, gente, por isso que eu falo, se você não sabe meiose, você não aprende a primeira lei. Primeira lei é meiose, né? Formação de gametas, tá? Só que é uma característica, né? A gente vai ver que a segunda lei, ele trabalha com duas características ou mais ao mesmo tempo. Então, é uma coisa que merece mais atenção, tá bom?